Glória a Deus por isso, a Patrine, nossa aí ovelhinha aí amada, né? Amém? Irmãos, hoje nós tradicionalmente celebramos a Páscoa. Na verdade, a nossa Páscoa, ela aconteceu na sexta-feira. Porque a Páscoa, quando o cordeiro ali, né, o povo de Israel saindo do Egito, foi imolado. Então, na verdade, hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo. Então, porque a morte não pôde detê-lo naquela cruz. Ele não pôde ficar ali debaixo daquela terra. Não pôde, a terra não o segurou, a morte não o segurou. Ele ressuscitou. Então, por que é que nós cultuamos ao Senhor aos domingos? Porque é o dia da ressurreição, é o primeiro dia da semana e o dia da ressurreição do Senhor. Então, apesar de celebrarmos tradicionalmente, por tradição, a Páscoa hoje, no domingo, que é chamado Domingo de Páscoa, mas na verdade nós celebramos a morte do Senhor Jesus desde sexta-feira, na sexta-feira, e hoje nós estamos celebrando a sua vida, a sua ressurreição, em nome de Jesus. E nós, né, o título dessa mensagem é Veja Jesus na Páscoa. Hoje nós não comemoramos mais a Páscoa, hoje nós comemoramos e celebramos a ceia do Senhor. Jesus, ele veio, ele fez a última Páscoa com os seus discípulos, mas ali ele instituiu o quê? A ceia do Senhor. Né? Porque a Páscoa já é tipificando Jesus. Amém? Então, o que é Páscoa? Páscoa é quando o Rei da Glória, ele se doou naquela vida, ele trocou de lugar comigo e com você. Ele me substituiu. Quem tinha que estar naquela cruz era eu e você. Mas ele foi e morreu no seu lugar. O que é Páscoa? Páscoa é uma história de amor, é uma história de aliança entre você, entre mim e um Deus cheio de amor. Você já imaginou o que é isso? Então, Páscoa é isso. Páscoa é o próprio Cristo em nós. É o próprio Cristo renascendo em nós. Amém? Páscoa é o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo e ressuscitou. E morreu naquela cruz, mas ressuscitou por nós. Amém? Isso é Páscoa. Então, hoje, se você tiver uma revelação de que Jesus morreu naquela cruz por você, que Ele levou tudo, né, a sua vida de dor e de pecado, Ele levou a sua vida de tristeza, Ele levou a sua vida de doença, mas Ele trocou e Ele nos deu a sua vida, uma vida de amor, paz, alegria, uma vida abundante. Foi isso que Ele trocou, uma vida de saúde, né? Uma vida abundante. Então Ele pegou a nossa vida enferma, a nossa vida de pecado e trocou conosco. Foi a troca lá na cruz do Calvário. Foi esse o motivo. Essa é a mensagem central do Evangelho. Amém? É a mensagem central do Evangelho. Quando aquele povo lá no Egito celebrou a primeira Páscoa, né? Quando Deus mandou eles celebrar a primeira Páscoa, já estava tipificando. Porque antes os animais, eles eram ali mortos para cobrir o pecado do mundo. Mas veio um único sacrifício. Todo ano aquele povo tinha que matar animal para cobrir o pecado da humanidade, do povo ali de Israel. Mas agora teve por uma única vez, ele morreu na cruz para tirar o seu pecado. Para tirar o seu pecado. Agora você não está mais sob o domínio do pecado. Você agora é livre. Por causa da substituição, por causa desse sacrifício lá naquela cruz, do cordeiro lá na cruz, amém? Então você ter revelação dessas realidades espirituais, vai te levar a ter uma vida abundante. E olhar para Jesus, e ver que aquela troca lá na cruz, né, do Calvário, tomando a nossa vida, de derrota mesmo, a nossa vida de pecado, e nos dando essa vida de amor, de paz e de alegria. Você pode me perguntar assim, pastor, isso não é muita demagogia? Não, não é não. Isso é o Evangelho. O Evangelho é simples. Ele é simples. E nós precisamos tomar posse por meio da fé. Nós precisamos acreditar que tudo o que está escrito no nosso manual é para o nosso bem. Que tudo que Cristo conquistou naquela cruz, tudo que era contrário a nós, no Antigo Testamento, se você fizesse alguma coisa, você tinha um merecimento. Se você não fizesse, você não merecia. Mas agora, nós só precisamos de olhar para Ele e crer que aquele sacrifício já está consumado. Tudo que você precisa, cura, está consumado na cruz do Calvário. Cura física,
consumado na cruz do Calvário. Cura espiritual já está consumado na cruz do Calvário. Provisão já está consumado na cruz do Calvário. Uma vida abençoada, um casamento abençoado já está consumado na cruz do Calvário. Amém? Eu queria que você, então, você vai ter essa revelação hoje dessas realidades espirituais. Amém? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao 13. Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 13. Aleluias. Veja Jesus na Páscoa. Veja o Cordeiro Pascual na Páscoa. Veja o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo na Páscoa. Oh, aleluias. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro. Separar o quê? Um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Para quem? Sua família. Um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão uma carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então aqui, a palavra Páscoa, da origem do hebraico, significa Pesach, ou seja, passar por cima. É literalmente isso. Então ali, essa passagem, ela retrata a própria redenção de Cristo. Porque ali ele mandou Moisés e Arão falar com o povo dos hebreus para pegarem um cabrito por família, e imolar aquele cabrito e passar o sangue nas fercas das portas, né? E ali o anjo da morte, né? Isso foi decorrente da última praga, das 10 pragas lá do Egito. Foi a morte dos primogênitos. E ali, quando o anjo da morte, da destruição, passasse e visse o sangue por lá de fora, marcado nos umbrais da porta, nas vigas das portas, ele passava por cima, ele passava sobre, e aquela casa não era atingida. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, porque aquele cordeiro pascal já tipificava Jesus morrendo na cruz por mim e por você. Ou seja, o anjo destruidor não tem poder de ficar sobre a sua vida. Ele vai ter que passar por cima por causa do sangue na sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, Páscoa, quando alguém te perguntar, é passar por cima. Exatamente essa é a expressão que é. Passar por cima, passar sobre, né? Ali, livrar ali aquelas pessoas. Imagina aquele sangue. Ali houve uma grande matança naquele dia. Todo primogênito de todo homem e todo primogênito de animais morreram naquele dia. Você imagina a dor e o desespero. Mas na casa do povo de Deus não havia
um morto sequer. Não havia um morto sequer. Já tipificando a vida eterna para nós. Amém? Então, nós vamos agora ver os benefícios da Páscoa, do Cordeiro Pascal. Quais são os benefícios, né? Já tipificando o Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus. Então, quando nós conseguimos ver, hoje você não comemora mais a Páscoa, ok? Então, foi uma analogia, Jesus já mostrando uma sombra do que ia acontecer com Jesus. Mas você celebra a ceia. Mas nós vamos ver Jesus na Páscoa, amém? Então, o primeiro benefício que nós vamos ter é uma nova vida. Amém por isso? O benefício da Páscoa, quando você crê que Jesus morreu naquela cruz por você, quando você acredita que você tinha que estar naquele lugar, mas que Ele pagou tudo que você não podia pagar. Não tinha um homem sequer, irmãos, não tinha um que poderia ser capaz o suficiente de fazer algo para se conectar a Deus novamente. O homem lá no Éden, quando ele pecou, ele se separou de Deus. E precisava ter o quê? Um santo, um justo, para ir morrer naquele lugar. Mas não poderia ser um Deus, teria que ser um homem igual a nós. Então ele nasceu de Maria, de uma virgem. Nasceu como 100% homem e 100% Deus. E ele morreu naquela cruz, para que você tivesse essa nova vida. Então a expectativa de Deus, quando Deus falou com Moisés, falou assim, Moisés, lá no capítulo 5 de Êxodo, falou assim, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito e vai levar para uma terra que emana leite e mel. Então o Egito tipifica o mundo, esse sistema mundano que está aí. Faraó significa Satanás, não é? Então ali Deus falou com Moisés, tira o meu povo do Egito, dessa escravidão, desse lugar de dor, desse lugar de opressão, e leva o meu povo para uma terra que emana leite e mel. Essa terra chama-se Canaã, e ela significa o melhor de Deus aqui nessa terra. Então a expectativa de Deus é dar uma nova vida para aquele povo, é que ele saísse debaixo daquela escravidão, debaixo daquele jugo de Satanás, debaixo daqueles conceitos mundanos, sabe, daquelas obras mundanas, daquelas práticas mundanas, de adorar outros deuses, de prostituição, de idolatria, e dar a eles uma nova vida. Era essa a expectativa de Deus naquele deserto. Quando Deus tirou aquele povo, eles iam passar pelo deserto e logo eles iam para um lugar que emanava leite e mel. Eles iam ter uma vida abundante, um lugar de fartura, onde eles não iam ter falta de nada, tudo já estava preparado. Porque Deus é assim, Ele prepara tudo para mim e para você, amém? Esse é o Deus de amor. Então, a expectativa de Deus, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, aceitamos aquele sacrifício, é também nos dar o quê? Uma nova vida. Então a Bíblia diz que as coisas passadas, elas já ficaram para trás, que aquele velho homem já morreu, aquele seu velho homem com aquelas paixões, com aquelas coisas horríveis que você era, já ficou para trás. Ou seja, agora o que você precisa é avançar para o alvo, e o seu alvo é o céu, o seu alvo é Cristo. Amém? Porque as coisas velhas já passaram. O velho homem já morreu. E o novo homem foi o quê? Ressuscitado junto com Cristo. Então, por isso, você pode ter o quê? Uma nova vida. Amém? Quando você pode ter uma nova vida. E essa vida é a própria vida de Deus em nós. Então, eu fico vendo, às vezes, discussões entre casais, discussões entre amigos, discussões entre colegas de trabalho, em que às vezes você já é um cristão, você já tem essa nova vida, porque ela foi dada pelo próprio Deus. Inclusive, você tem uma marca dessa nova vida. Essa marca é o Espírito Santo. Essa marca é o Espírito Santo. Tem um Deus morando dentro de você. Tem um Deus para te ajudar, para te dar toda a provisão, para te ensinar, para te fortalecer. Nós precisamos, por meio da fé, de deixar o Espírito Santo operar para transformar a nossa vida. Amém? Porque aquele velho homem já morreu. Então eu fico vendo, irmãos, e aquele velho homem o tempo todo está se levantando. Um homem cheio de ira, um homem cheio de, às vezes, de palavras duras, um homem cheio, homem e mulher, né? Eu estou dizendo homem e mulher. Então, irmãos, esse velho homem, sabe, cheio de ira,
deu lugar, sabe para quê? Para um coração novo, para um coração transformado, cheio de perdão. Esse homem cheio de maledicências, de palavras duras, essa mulher cheia de palavras duras, sabe? Deu lugar o quê? Ao amor. Isso é Cristo dentro de nós. Essa transformação é feita. Esse novo homem, ele é ali transformado. Porque a Bíblia diz que o Senhor te deu um novo coração. Então, ele não consertou o seu coração antigo. Ele não deu ali uns pontos, não remendou o seu coração antigo. Ele falou que ele tirou o coração de pedra, quando você não conhecia Jesus, e te deu um coração de carne. Então você tem dentro do seu corpo aí um novo coração. O novo homem renasceu aí, porque essa é a nova vida que Cristo conquistou naquela cruz por nós. Quando você olha para Jesus, por tudo que Ele fez, tudo que você necessita, toda a provisão, já foi conquistado. Você precisa se apropriar e tomar posse por meio da fé. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós somos livres. Livres para viver em paz, alegres, cheios do Espírito Santo, tendo o nosso coração transformado e confiados pela graça de Deus. Você é livre, você não é mais escravo de Satanás. Como aquele povo no Egito, não era mais escravo de Faraó, não estava mais sob domínio da escravidão. Mas eles eram livres para poder viver, para adorar a Deus. Amém? Você precisa tomar posse, né, dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Então, o velho homem já morreu com as suas práticas. No lugar da ira, da briga, dá espaço para o perdão. Mulher, marido, esposa, filho, mãe. Dá lugar para o perdão. Quando você tiver aquela vontade, sabe, de brigar, de xingar, de se irar. Irmãos, eu estava contando para as irmãs aqui, que tem uma história que um pastor conta, não sei se ela é verdadeira ou não. Que o marido dela chegava, ela chegou perto do pastor dela e falou assim: pastor, eu vou separar do meu marido, porque eu não aguento aquele homem mais. Aquele homem chega, ele me xinga todo, eu faço tudo dentro de casa certinho, e ele começa uma confusão comigo, começa a brigar, e eu já não estou mais aguentando, eu vou separar. Ele falou: não, filha, você não vai separar não, eu vou te ensinar a fazer uma coisa que vai dar certo. Ela falou: o que que é? Falou assim: na hora que seu marido chegar, você vai lá e cumprimenta ele, dá 2 beijinhos lá, e logo você vai encher sua boca cheia d'água. Cheia d'água. Se ele falar alguma coisa, sua boca está cheia d'água, você não vai poder falar nada. Ele falou: tá, então vou tentar. E aí o marido chegou: oi, amor, beleza, tudo bem? Foi lá, deu os beijinhos e saiu, correu e encheu a boca d'água. E aí o marido começou: que essa casa está uma bagunça, que esses meninos estão descuidados, e começou a xingar. E ali ele xingava, né? E acusava, e normalmente ela revidava. E ela ali doida para poder revidar, doida para poder falar. Mas o que acontece? Ela estava com a boca cheia d'água. Sabe o que aconteceu? Passou aquela confusão do marido. Eles estavam no maior love, os dois. Ela chegou: pastor, o negócio funciona. Sabe, o negócio funciona. Eu fiquei realmente com a boca calada, não falei, não revidei. Sabe, dali meu marido foi acalmando. Eu fui amando, fui sendo bondosa com meu marido. Sabe o que aconteceu? Ele estava um doce comigo. Nunca mais ele brigou comigo. Nunca mais ele chegou xingando. Nunca mais ele chegou agredindo. Então, irmãos, por quê? Porque você é uma nova criatura. Aquele velho homem já foi sepultado. Muita gente acha que o velho homem só foi desmaiado. Mas não, a Bíblia fala que ele morreu. Morreu. Eis que tudo se fez novo. Aquela velha criatura já morreu. Em nome de Jesus, amém? Então, em lugar do ódio, dá espaço para o amor. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses 3, no capítulo 5 ao 14. Colossenses 3. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Deixa essa palavra entrar no seu coração de uma forma transformadora, de uma forma poderosa, que você realmente vai comer de Cristo em nome de Jesus, amém? Colossenses 3, do 5 ao 14. Olha o que Deus fala para a gente. Olha o que a instrução do apóstolo Paulo através do Espírito Santo. No capítulo 5 diz assim, no versículo, né? Assim façam morrer tudo o que pertence à velha natureza de vocês. É velha natureza? A Bíblia fala: faça morrer. Amém? Em nome de Jesus. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus
E a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticavam quando? No passado. Quando costumavam viver nelas. Passado, já passou. Mas agora, abandonem. Irmãos, isso é uma ordem imperativa. Abandone todas essas coisas. Vamos ver quais são elas? Ira. Abandone a ira. Se você chega em casa e dá vontade de você brigar com sua esposa ou com seu marido, sabe, na hora essa palavra, Jesus está entrando dentro de você agora. E você vai lembrar dessa palavra e fala: Jesus me deu um novo coração. Eu não sou mais esse homem irado. Eu não sou mais esse homem, sabe, nervoso. Que fala, que briga. Amém? Ira, indignação, fica tão indignado e começa a falar coisas que não deve. Maldade, maledicência. O que é maledicência, irmãos? É você começar a acusar a pessoa, sabe, de coisas ali. Você vai acusando e vai falando. Sabe quem é o acusador? O diabo. Porque Jesus é o seu advogado. Ele está lá no céu intercedendo, te defendendo diante do Pai. O diabo está acusando quem você quer servir. Você quer servir como acusador ou como um defensor? Defenda seu marido e sua esposa, os seus filhos, defenda os seus pais, os seus irmãos do inimigo. E fala: diabo, na vida do meu pai, do meu marido, da minha esposa, você não vai entrar não. Porque meu marido, minha esposa é uma bênção. Sabe, meus filhos são bênção do Senhor. Eu sou um homem transformado. Meu coração é cheio de amor por essa mulher, por esse homem, por esse filho, por essa mãe, por esse irmão, por esse colega de trabalho, por esse irmão em Cristo. Uma nova criatura. É algo que Deus faz de dentro para fora. É algo que Deus faz, sabe? É algo poderoso. E você vai começar a ter uma felicidade. Você vai começar a ter uma vida abundante. Você fala: meu Deus, que coisa boa é essa? O que mais que ele fala aqui? Maledicência. E linguagem indecente, não falar palavrões. Irmãos, misericórdia. Esse velho homem já morreu. Não combina mais com você esse tipo de coisa. Amém? Não mintam uns para os outros, visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas. Então, aqui está falando que essa é uma roupa que não serve mais em nós. Ou seja, no passado nós já despimos, já tiramos essa roupa da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, sabe, das coisas ruins. Nós já tiramos de nós. Essa roupa não serve mais, não combina mais com quem tem um coração transformado, não combina mais com quem tem, sabe, o coração que foi dado pelo próprio Jesus. Não combina. Muitas pessoas ficam orando: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Senhor, eu tenho uma canção. Irmãos, você já tem um coração igual ao de Jesus. Nós vamos ver aqui. Você já tem um coração igual ao de Jesus. É só você tomar posse e acreditar. Amém? E acreditar. Então, sabe, eu trabalho com roupa, né? Eu tenho uma loja de roupa. Sabe aquela roupa que você veste? Que você, às vezes, era bem novinho ou era bem magrinho. E que você veste que ela não serve mais em você? Que você sai, ela está curta. Você fica puxando aqui, você fica puxando lá. Você puxa para cá, você puxa para lá. Ela não serve mais. As pessoas olham para você e falam assim: não combina mais. Essa roupa não serve mais. Isso é o que nós precisamos despir. Essas coisas não combinam mais conosco. Ira, indignação, maledicência, maldade não combina mais comigo e com você. Né? Se você tem esses problemas, sabe, entra para o seu quarto, clama ao Senhor enquanto você não sai dali liberto pelo poder de Deus. Você, sabe, não saia dali. Você não saia, chama seu líder de célula, chama seu pastor, chama sua líder, quem você precisar chamar. Peça ajuda. Peça ajuda para você romper com esse ciclo na sua vida. Esse ciclo do velho homem com suas práticas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Oh, aleluias. E se revestiram, então nós já despimos do velho homem com suas práticas e nos revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então você não é mais a imagem do diabo, você agora é a imagem de Deus. Você aqui, a Bíblia está falando, deixa essa palavra entrar, porque essa palavra é Cristo. João 1:1, aquele que é a palavra. Deixa essa palavra entrar dentro do seu espírito e gerar vida, e gerar transformação, e gerar poder. Amém? E esse velho homem está sepultado, ele não tem mais jeito de levantar no nome de Jesus. Amém?
revestido novo em conhecimento e imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e o judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido, fala assim, eu sou povo escolhido. Escolhido de Deus. Eu falo assim, eu sou santo. Eu sou amado. Amado de Deus. Como povo escolhido, santo e amado de Deus, tem uma nuvem de Deus, tem um poder de Deus sobre a sua vida, tem uma glória de Deus sobre você, porque você é povo escolhido, é povo santo, é povo amado de Deus, menino dos olhos do Senhor, amém? Em nome de Jesus, como escolhido e santo, revistam-se de quê, irmãos? Profunda compaixão. Sabe o que é compaixão? É ter compaixão da miséria do outro. É você entender, puxa vida, essa pessoa ainda não alcançou aquilo que eu já alcancei em Deus. Eu vou ter compaixão, vou orar pela vida dela. Amém? Bondade, humildade, mansidão e paciência. Irmãos, eu preguei na última mensagem sobre a bondade de Deus. Eu tenho batido nessa tecla porque o Espírito Santo tem falado comigo isso direto. Você se converte, você se arrepende das coisas erradas que você faz. Não é porque as pessoas te acusam, não é porque você fica muito voltado para si mesmo. Olha o que eu fiz. Não. É quando você olha para a bondade de Deus. É quando você olha para ela, é que a Bíblia fala, não sabeis vós, que a bondade de Deus gera em vós arrependimento. Ou seja, quando você é bom com a pessoa que está ali te ferindo, com a pessoa que está ali te magoando, está ali com maledicência com você, quando você é bondoso, quando você serve essa pessoa, irmãos, não tem como. O coração dela se quebranta. Isso é palavra de Deus, não é eu que estou falando. Não é você acusando que vai transformar a pessoa. Mas é quando você é bondosa. E isso é uma característica, uma qualidade. É um caráter do próprio Cristo. É um dos frutos do Espírito. Eu preguei sobre isso, tá? Na última vez que eu preguei aqui. Então, seja bondosa com aquela pessoa que tem te ofendido, que tem, feito coisas que têm atrapalhado a sua vida. Comece a fazer coisas bondosas para ela, mas não uma bondade própria sua, porque a sua tem um limite. Mas a bondade de Deus é ilimitada. Ela não tem limites, amém? Ela não tem limites. Então, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Você tem queixa contra alguém? Aqui é imperativo, está dizendo, perdoe. Assim como o Senhor te perdoou. Perdoe. Você não tem opção, é só obedecer. É igual aquele sinal de trânsito. Está lá, você está indo em direção ao seu trabalho e tem um sinal de trânsito. Você está atrasado, não pode parar, não quer parar, está com muita raiva de parar. Mas ali tem um cruzamento com carreta, caminhão, com ônibus. E você decide obedecer aquele sinal. E a sua vida, e a vida de outras pessoas. E o seu bem é o quê? Poupado. Por obediência, você é o quê? Livre. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra, você é poupado das obras das trevas na sua vida. Mesmo às vezes que você não está querendo, mas você fala, Deus me ajuda, porque eu quero. Decida a perdoar as pessoas, assim como Deus te perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Há uma segurança em crer na troca do Calvário. Quando você crê, como eu falei no começo, que você precisa ter uma revelação dessa troca do Calvário. Quando você crê nessa troca, há uma segurança. Porque não depende de você. Depende só de você crer no que Ele fez naquela cruz. Aí esse velho homem vai sendo transformado a cada dia. A cada dia ele vai sendo transformado. A cada manhã você acorda de manhã e fala, Senhor, eu sou esse novo homem. Eu tenho um novo coração. Eu não tenho mais esse coração irado. Esse coração cheio de ódio, de mágoa, de vingança. Irmãos, você declara isso. Porque isso você vai declarar não para se tornar uma verdade na sua vida. Mas porque já é uma verdade que Deus já liberou sobre a sua vida. Amém? O seu coração agora é o coração do Criador. Ele está falando, é a imagem do Criador. E você ainda tem uma provisão poderosa que é Deus dentro de você, o Espírito Santo dentro de você para te ajudar. Amém? Então, a primeira benefício da Páscoa, quando você crê que a Páscoa apontava para Cristo, e quando Ele morreu naquela cruz, você vê Cristo na Páscoa, quando você crê nisso, você é uma nova criatura. Você tem uma nova vida.
Você tem uma nova vida. Você pode dizer isso? Eu tenho uma nova vida, um novo coração, porque meu Pai me deu, e eu tomo posse, por meio da fé, que o meu coração é transformado, pela ação do Espírito Santo, pela ação da palavra, a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Então você vai sair daqui hoje revestido do novo. Aliás, você já está revestido, só precisa acreditar nisso e crer que você é esse novo homem. Amém? Em nome de Jesus. A segunda benefício da Páscoa é que a salvação é para toda a família. Eu amo essa realidade espiritual. A salvação não é só para você, a salvação é para toda a sua família. Amém? Glória a Deus. Então, vai lá no versículo 13 capítulo 12 de Êxodo. Capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12 e verso 3. Quem não achou, tem aqui, né, na tela. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para quem? Sua família. Um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. Aqui a ordem que Deus deu para Moisés e Arão era que as pessoas não comessem a Páscoa sozinhos. Deus falou, não. A instrução é comer com a família. Então, irmãos, há uma promessa de Deus sobre a minha e a sua família. Há uma promessa de Deus e quem prometeu é fiel para cumprir. A salvação é para toda a nossa família. Ali, naquelas famílias, podiam ter pessoas ali, sabe, problemáticas. Mas quando o anjo viu o sangue do cordeiro do lado de fora, o que ele fez? Ele passou por cima. E a família toda foi o quê? Poupada, foi abençoada. A família toda teve vida. Irmãos, olha que coisa poderosa. Então aqui, nós precisamos acreditar que Deus enviou o seu Filho com a intenção de salvar toda a sua família. Toda a sua família, você precisa acreditar. Você precisa orar e você precisa declarar que a sua família toda é salva. Um dia, o apóstolo Paulo estava lá com Silas, preso, né, lá numa prisão, num cárcere. E ali, à meia-noite, a Bíblia diz que eles oravam e louvavam a Deus. E ali houve um grande terremoto naquele lugar. E a Bíblia diz que todas as portas se abriram daquele lugar. Primeira vez que um portão eletrônico funcionou, viu, Geraldo? Foi quem inventou o portão eletrônico. Naquele dia, a Bíblia diz que ele mexe com o portão eletrônico. Todos os portões daquela prisão foram abertos automaticamente. Amém? As cadeias que prendiam aqueles presos foram o quê? Quebradas. E aquele carcereiro queria se matar, porque ele ia cair na mão lá do governador, do rei, que ia executá-lo. O apóstolo Paulo falou, não faça isso. Não faça isso. Todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Está todo mundo aqui. E aquele carcereiro ficou tão impactado com aqueles Paulo e Silas ali machucados, chicoteados, todo ferido ali. E eles oravam, eles não murmuravam, mas eles oravam a Deus, eles clamavam a Deus, eles louvavam a Deus. E ele falou, eu quero essa vida para mim. O carcereiro falou assim, Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Sabe o que Paulo falou? Crê no Senhor Jesus, crê no Cordeiro Pascal, crê naquele que naquela cruz morreu no seu lugar. Crê no Cordeiro Pascal e será salvo tu e a tua casa. E será salvo tu e a tua casa. Então você está debaixo de uma promessa. Você e eu estamos debaixo de toda a nossa casa. Não pode ficar nenhum de fora. Moisés falou para Faraó. Faraó queria fazer umas negociações com Moisés. Ele falou assim, olha Faraó, não fica uma unha para você. Vai todo mundo. Vai passar todo mundo para a terra de Canaã. Todo mundo vai sair do Egito. Não fica ninguém de fora. E nós temos que tomar essa posição. Josué, né, quando ele estava lá naquele auge, lá ganhando aquelas vitórias, aquelas batalhas. Sabe o que ele falou?
Vocês eu não sei, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então você precisa se apropriar. Ah, mas meu marido é difícil, minha esposa é difícil, minha sogra é difícil. Irmãos, não importa quem a pessoa é, olha para a promessa, porque fiel é quem prometeu. E Ele vai cumprir na minha e na sua vida. E você precisa declarar. Eu tenho uma amiga que ela se converteu, mas ela converteu assim de uma forma muito linda. Mas com força mesmo. E quando ela se converteu, o marido dela se voltou para a idolatria. Irmãos, eu fui na casa dela, uma casa linda, muito moderna, muito assim, de gente de posses. E ali, aquela casa maravilhosa, tudo em branco, tudo uma coisa linda. Ele foi lá no quintal, pegou um pedaço de pau, fez uma cruz, colocou um crucifixo e colocou no meio da sala dela, como se fosse uma peça de decoração. E nós fomos lá, ela falou, olha para você ver. Mas aquela mulher tomou posse, que ela e a casa dela serviriam o Senhor com alegria. Que se ela cresce no Senhor Jesus, a família dela ia ser salva. E aquele homem saía para os botecos, saía para as gandaias. E as pessoas, os familiares perguntavam, e aí, onde que está seu marido? Sabe o que ela falava? Por meio da fé? Meu marido está nos morros, pregando os evangelhos, está nos botecos, está nos bares, pregando o evangelho para aqueles que estão perdidos. Meu marido é uma bênção, meu marido é um homem de Deus. Sabe o que aconteceu? O Itamar converteu. O Itamar converteu, moram hoje lá no Espírito Santo, são uma bênção os dois. O Itamar converteu. Porque ela não abriu mão de declarar a palavra de Deus. Ela não abriu mão da família dela. Não vamos abrir mão da nossa família, irmãos. Nossa família é o bem mais precioso. Sabe, quando tiver um ataque entre você e seu marido, sabe, entre você e seus pais, sabe, não luta contra as pessoas, luta contra a pessoa certa, que é Satanás. Ele que é o nosso arqui-inimigo. Ele que é especialista em criar confusão. Luta contra ele, põe ele para correr da sua casa em nome de Jesus, porque a sua família está debaixo de uma promessa. Você toma posse disso, porque eu tomo, né, em nome de Jesus. A minha família, a sua família está debaixo de uma promessa do Senhor Jesus. O Espírito Santo está me lembrando aqui agora, que Raabe era uma prostituta, e porque ela ali livrou os espias, lá o povo de Israel, né, ali eles falaram com ela assim, olha, ela falou assim, olha, o que eu tenho que fazer? Eu estou vendo que o seu Deus é um Deus de poder, que o seu Deus vai vir, e de onde ele passa, destrói tudo, os inimigos. E ele falou assim, você vai pendurar uma corda vermelha, aí na porta da sua casa. Quando nós viermos para poder tomar Jericó, porque ela morava na divisa de Jericó, nós vamos livrar você e sua família. Então a mulher que era totalmente idólatra, totalmente mundana, era uma prostituta, mas ela creu no poder da salvação de Cristo, e ela não permitiu que a sua família, porque ela pediu para aqueles espias, não deixe minha família de fora. E a mesma coisa eu te falo com você nesta noite, não deixe a sua família de fora, a sua parentela de fora. Então comece a orar, coloca o nome dos seus irmãos, o nome dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, comece a orar, sabe, dos seus filhos. Não abra mão da sua família. Porque Jesus, Ele falou que era para cada família matar um cordeiro. Ele não falou para cada pessoa matar um cordeiro, mas para cada família matar um cordeiro, para que aquela família fosse livrada daquele anjo da morte. No nome de Jesus. Amém? Então, quando Deus enviou o seu filho, Ele tinha a intenção de salvar sua família no nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, nós temos que ter uma convicção disso, uma fé. Sabe, como aquela mulher, que ela declarou, mesmo que não fosse verdade. Ela viu o vale de ossos secos, o marido dela estava totalmente perdido, totalmente no mundo. Mas ela creu na palavra de Deus, que é vida. E aquela palavra entrou na vida do marido. E ele foi salvo pelo poder de Deus. Amém? Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Mas aqui fala também que se a família fosse pequena, que era para chamar os vizinhos mais próximos. Eu acho tão tremendo, porque não fala que o cordeiro era pequeno, mas fala se a família fosse pequena. Então, Jesus, o cordeiro pascal, ele tem toda a provisão, toda a abundância para mim e para você, para a nossa vida.
E essa abundância e essa provisão, ela precisa ser repartida com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Isso nos dá uma base poderosa para o evangelismo. Para o evangelismo. Eu falo assim, olha, aquele que é seu vizinho, aquele que mora perto de você, ou seja, aquele que é próximo de você. Quem que é seu próximo? Que você está pagando o preço pela vida dele. Quem é o seu próximo, que você, sabe, o seu colega de trabalho, sabe, ali o seu vizinho, aquele parente, sabe, mais distante. Amém? Porque falou assim, olha, chama os vizinhos mais próximos. Então, não há cordeiro pequeno demais que não possa trazer uma provisão abundante sobre a minha e a sua vida, que nós não possamos repartir essa provisão para aqueles que estão perdidos no mundo. Isso te incentiva ao quê? Ao evangelismo, no nome de Jesus. Então, o primeiro benefício da Páscoa é uma nova. O segundo benefício é que a salvação é para toda família. Amém? É para toda família. Isso é Deus falando. Não é palavra minha, é palavra do Senhor. Amém? E você precisa tomar posse dessa palavra no nome de Jesus. Você pode estar vendo as maiores impossibilidades, mas você vai declarar: meu marido, ele é uma bênção, ele é um homem santo. Mulheres, a Bíblia fala aqui, a mulher santa. Santa não é perfeita. Santa significa separado para Deus. A mulher santa, separada para Deus, ela santifica o seu marido e os seus filhos. Então, os seus maridos, pela palavra de Deus, por quem falou, já são separados para Deus. E você vai tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Você vai declarar essa palavra. Lá em Coríntios fala, eu criei na palavra. Por isso eu que falei. Você vai declarar. Está piorando, não importa, vai declarando. No nome de Jesus, amém? No nome de Jesus. Outro benefício da Páscoa é o sangue aplicado. Lá no versículo 7. Gente, isso é muito poderoso. No versículo 7 do capítulo 12 de Êxodo, diz assim: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das casas nos quais vocês comerão o animal. O sangue era aplicado para o lado de fora. Então, na verdade, as pessoas que estavam dentro da casa não viam o sangue. Mas Deus, ele via o sangue. Quando Deus via o sangue, aquele anjo que foi enviado por ele, fazia o quê? Passava por cima. Então há um poder de Deus no sangue. Há poder no sangue de Jesus. E nós precisamos, sabe, irmãos, quando eu não era crente ainda, eu sempre ouvia os crentes antigos falando. Tudo eles falavam, há poder no sangue. Hoje a gente não vê mais essa expressão. Há poder no sangue de Jesus. Quando você entra na presença de Deus, você entra baseado no sangue. É o sangue que foi derramado naquela cruz. Aquele sangue te cobre. Aí, o Pai, que é santo e não tolera o pecado, não te vê mais como uma pessoa suja, mas Ele te vê como Jesus. Porque é o sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Então, quando você entra na presença do Pai, a Bíblia fala que é pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. E quando você entra igualzinho Jesus. E a Bíblia é clara e fala: tudo que eu te peço, você me ouve, Pai. Jesus falava isso. Tudo que eu te peço, o Senhor sempre me ouve. Então, quando você entrar na presença de Deus em orações, o pastor vai falar aqui muito sobre oração. Nós vamos falar muito sobre oração. Você vai entrar sem culpa. Você vai entrar sem medo, sem acusação, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. É o sangue que tira todo o pecado. Ele te coloca limpo. A Bíblia diz que você fica mais limpo do que mais alvo do que a neve. Acho que a coisa mais branca que existe na face da terra é a neve. Eles falam que a neve, se você olhar fixamente para a neve, você fica cego de tão branco que é a neve. A Bíblia está dizendo que você agora está exatamente nessa posição, mais branco do que a neve. No nome de Jesus. Não pelo que você fez, mas pelo que Cristo conquistou naquela cruz por você. Por causa do sangue que está sobre a sua vida. É um sangue de um santo. E é por esse novo e vivo caminho que você entra na presença. Então você vai entrar confiadamente nesse sangue.
Amém? Às vezes você fez até algumas coisas erradas ali naquele dia, você meio que pisou na bola. Mas ali se arrepende e fala, Pai, me perdoa. Senhor, me perdoa pelo que eu falei, pelo que eu fiz, mas agora eu vou entrar e vou te pedir, transforma a minha vida, transforma a minha família, transforma o meu viver, em nome de Jesus. Amém? E você vai entrar, e Deus vai responder, porque Ele é Pai. Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai perfeito não nos dará aquilo que nós pedimos. Tudo o que pedirem ao Pai, em nome de Jesus, Ele vos concederá. Por quê, irmãos? Por causa do sangue. O sangue de Jesus te faz aceitável. Diante de você estava toda uma injustiça, mas aquele que é justo, Ele nos fez justos para poder entrar na presença de Deus através do seu sangue. Amém? Então, lá em Hebreus, nem precisa abrir, 10 e 19, diz o quê? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Onde que é o Santo dos Santos? Onde Deus habita, não é? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quando você orar, né? Você ora confiadamente. Você está orando pelo seu esposo, para ele voltar, ele está separado, ora confiadamente. Você está orando para Deus uma provisão que você precisa, ora confiadamente. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E outra coisa também, o sangue era passado pelo lado de fora. Deus via o sangue e por isso passava ali por cima o anjo destruidor. Mas o diabo também via o sangue. O diabo também vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. O diabo também, ele precisa enxergar o sangue de Jesus. Você precisa acreditar no poder desse sangue. E você, na hora que ele vier com gracinha na sua casa, no seu ministério, na sua família, na sua célula, você fala para trás de mim, porque eu estou coberto pelo sangue. Porque Satanás também, ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Foi passado pelo lado de fora exatamente para tanto Deus ver. Né? Porque Deus nos amava, mas Ele também era um Deus justo. Ele precisava de um derramamento de sangue para poder cobrir o nosso, para poder tirar o nosso pecado. Né? Mas o diabo, ele é legalista. Mas quando ele vê o sangue, não tem legalismo do diabo que resista. E você vai sair mais que vencedor, mais do que vencedora. E você vai colocar ele para correr da sua casa, da sua família, dos seus negócios, das suas finanças, sabe, da sua vida sentimental, do seu casamento, em nome de Jesus. É o poder do sangue, irmãos. Aplica o sangue. Esses dias Deus tem falado muito comigo isso. A abundância de sangue para cura. A abundância de sangue para cura. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, as nossas iniquidades, pelas pisaduras de Cristo, por aquele sangue que foi vertido ali naquela cruz. Nós já fomos curados, é passado. Hoje o dia todo, eu tossindo muito, essa semana toda eu tossindo muito, eu falei, eu não aceito. Em nome de Jesus, onde que eu falava essa quantidade? Eu começava a falar pouco, irmãos. E eu começava a tossir sem parar. Está aqui minha mãe e meu esposo. Amém? Em nome de Jesus, eu falei, Deus, eu aplico teu sangue, há abundância no teu sangue, há poder no teu sangue para ser curada, e em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então há poder no sangue de Jesus Cristo, amém? Oh, aleluia, quando o diabo vê o sangue do Cordeiro sobre nós, nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsá-lo. É expulsá-lo da nossa vida, da nossa família, da nossa célula, do nosso ministério, das nossas finanças, em nome de Jesus. Por causa do sangue. Aleluias. O sangue de Jesus tem poder. Você pode dizer isso? O sangue de Jesus tem poder. Seja essa a expressão. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias, irmãos. Que isso seja uma realidade na sua vida. Você não vai falar isso brincando, porque eu tinha um salão de beleza e tinha uma moça, uma manicure, e ela era muito debochada, ela não era cristã. E ela, quando ela queria xingar alguém, ela falava, sangue de Jesus, saía assim, sabe, profanando o nome do Senhor e o sangue do Senhor. Fala com todo o seu coração, sabe? Palavra com o Espírito Santo gera poder, gera transformação. Quando você fala que o sangue de Jesus tem poder e o Espírito Santo está movendo, sabe o que vai acontecer? Milagres, sinais e maravilhas na sua vida, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então, o primeiro benefício do Cordeiro Pascal, do sacrifício de Jesus naquela cruz, é que Ele nos deu uma nova
O segundo, que a salvação é para toda a nossa. E a terceira, que há poder no sangue de Jesus. Amém? Aleluias. Agora o quarto benefício, eu sei que tem muitos, não vou esgotar o assunto. O cordeiro deve ser comido. Versículo 8. Do livro de capítulo 12 de Êxodo, versículo 8. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, quanto mais você se alimenta de Jesus, da palavra dele, quanto mais você lê a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus e é o nosso quê? Manual. Então, quanto mais você se dedica à leitura da palavra, você está se alimentando e você fica forte. E você fica nutrido. Porque Jesus falou, a minha palavra, né? A comida é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é o que está escrito aqui na Bíblia. Amém? Então Jesus, ele comia da palavra. Ele declarava a palavra. Então quando você come da palavra, através da leitura, através, irmãos, cada mensagem que é pregada aqui, cada mensagem que é pregada na célula, introduz, come, introjeta para dentro de você, se alimenta dela. O apóstolo Tiago, ele diz assim, olha, não seja apenas ouvintes da palavra, mas sejam o quê? Praticantes. Amém? Então é uma exortação para nós. Não deixe, na hora que você sai daqui, você começa a brincar, você já começa, sabe, quando chegar amanhã, você esqueceu da palavra. Ou seja, você não nutriu o seu corpo espiritual da palavra. Então, ali Deus está dizendo, olha, eles comeram do cordeiro assado. Eles comeram, eles introjetaram aquele cordeiro, eles ficaram fortes, né? Então, é tão lindo, quanto mais você se alimenta do cordeiro, queimado na cruz pelo fogo do juízo, mais nutrido e forte você se torna. A palavra de Deus nos diz, né, que no dia seguinte, que eles saíram do Egito, daquela escravidão, não havia um enfermo e uma pessoa pobre naquela congregação de Israel. Abra a sua Bíblia, isso é muito poderoso, no Salmo 105, em verso 37. Quando você é nutrido, você fica forte, você fica curado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. A palavra cura, a palavra salva, o sangue cura, o sangue salva. Aleluias! Salmo 105, versículo 37. Diz assim, eu gostei dessa tradução aí. Ele tirou de lá Israel, da onde? Do Egito, né? Que saiu cheio de quê, irmãos? E não, vamos falar junto aqui? E não havia em suas tribos quem fraquejasse, ou quem estivesse doente. Na minha tradução fala assim, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Ou seja, a palavra de Deus tem o poder de nos curar. De curar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo emocional. Irmãos, tantas pessoas hoje em dia sofrem das suas emoções. Sabe, emoções abaladas por problemas que tiveram no passado. Às vezes as lembranças já passaram ali, mas as marcas estão ali, por atitudes das pessoas. Mas a Bíblia diz que quando eu como da palavra, quando eu me sou nutrido, eu sou fortalecido com a palavra, eu sou alimentado pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo, nós seremos fortes, sabe o quê? Contra o pecado. Quando vier o pecado, você fala, não, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu tenho um advogado lá no céu que agora que me defende. Eu não vou mais cair nessa, não. Eu sou livre para não querer pecar. Porque nós somos livres. Você não é mais escravo do pecado, nem escravo de Satanás. Mais fortalecidos na nossa alma para cumprir os propósitos de Deus, para cumprir o que? Os planos de Deus para mim e para você, porque Deus tem planos lindos para você, Deus tem propósitos lindos para a sua vida, inclusive, o seu propósito que Deus tem na sua vida foi criado antes de você, sabia? Deus te criou o seu propósito e depois criou você. Se a gente for olhar na Bíblia, várias pessoas, Deus falou que Jesus ia morrer na cruz para nos salvar.
muito antes de Jesus nascer. Deus falou com Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, eu já havia te escolhido para você ser um profeta das nações. Então, os propósitos que Deus tem para a sua vida, ele veio antes de você. O propósito existe, Deus te criou para cumprir o propósito dele. Quando você é fortalecido na palavra, quando você toma posse que você é amado de Deus, que você é curado pelo poder do sangue, que você é curado pelo poder, sabe, da palavra de Deus. Você é um crente fortalecido. E você tem palavras da sua vida, começa a jorrar rios de águas vivas, e você tem palavras de vida para as pessoas que estão do seu lado. A pessoa está em sofrimento, está em condenação, a pessoa está em luta, e você tem palavras de vida, vida eterna, de vida de Deus para aquela pessoa, no nome de Jesus. Mas a eles os fez sair com prata e ouro. Amém, irmãos? Irmãos, é tanto ouro e prata e bronze que aquele povo saiu dali do Egito, que Deus mandou Moisés construir um tabernáculo, todo praticamente em ouro, prata e bronze. A Bíblia fala que aquele povo tinha tanto ouro. Ouro era moeda de troca que tinha na época. Quem tinha ouro era rico. Quem tinha prata era rico. Quem tinha bronze era rico. Que eles levaram tanto, eles estavam num deserto, ninguém trabalhando. Eles tinham tanto ouro, eles eram escravos lá no Egito. Trabalhavam a troco de nada, a troco de comida. Eram pobres, paupérrimos. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, Jesus se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Então ali, Moisés chegou tanta prata e tanto ouro que aquele povo deu para construir o tabernáculo, que Moisés falou assim: aqui, não precisa trazer mais não, já tem o suficiente de tanto ouro. E olha que o tabernáculo era feito com muito ouro e muita prata. Então aquele povo saiu, no dia seguinte, um povo próspero, um povo rico. Deus tem prosperidade para a sua vida. Deus tem, coisas boas para a sua vida. Deus tem uma vida abundante para a sua vida. Você não precisa viver a vida de miséria. Deus não tem isso para você. Deus não tem, isso é falsa humildade. Vida de miséria é falsa humildade, irmãos. Não aceita, porque eu sou assim mesmo, eu não tenho nada com coisa que fosse errado. Não, o seu pai é rico, ele jamais vai querer que você seja uma pessoa necessitada, uma pessoa ali, com miséria. Ele não quer isso para você, isso eu tenho certeza, porque para isso Jesus se fez pobre lá naquela cruz, para que nós fôssemos o quê? Enriquecidos, amém? Em nome de Jesus. Não havia nenhum enfermo entre os filhos de Israel. Eles foram curados quando comeram do cordeiro assado. Mas não apenas isso, também não havia nenhum pobre no meio deles. Queria chamar o louvor. Levante o seu lugar. Esses são os benefícios do cordeiro pascual, de todo o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós. Ele nos deu uma nova vida, uma vida abundante. Ele nos deixou uma promessa que toda a nossa casa seria salva. Ele deixou o seu sangue para nós entrarmos no Santo dos Santos com toda ousadia, para nós podermos sermos curados fisicamente. E Ele também, o benefício de nós comermos a palavra de Deus, de nós praticarmos a palavra de Deus. Isso nos faz fortes, fortalecidos, isso nos faz romper, nos faz crentes maduros, nos faz, romper, ir rumo ao propósito de Deus, rumo ao céu, rumo às coisas celestiais, no nome de Jesus, amém? Feche seus olhos agora. Aleluia. Recebe agora a oração da fé. Recebe agora o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. A unção que quebra o jugo. A unção que despedaça o jugo da miséria, o jugo da enfermidade, o jugo da ira, o jugo da separação, do divórcio, o jugo, do desamor. A unção de Deus, Ele vai quebrando esses jugos, vai despedaçando o jugo em nome de Jesus. Nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus, sacrificado numa cruz, levando sobre si a nossa vida de dor. Essa vida de dor que você está vivendo, Ele levou sobre si. Uma vida de sofrimento, uma vida de pecado, de escravidão. E nos entregou uma vida de perdão, uma vida de amor e uma vida de alegria. Sobre a sua vida agora, dentro de você agora está dentro de você a vida de um Deus,
uma vida de amor, de paz e de alegria. Alegria no Espírito Santo. Pai querido e Pai santo, essa é uma noite gloriosa, Senhor, em que nós celebramos a sua ressurreição. Ó Deus, aquela morte não pôde detê-lo, Senhor. Ó Deus, aquela cruz não pôde detê-lo. Aquela tumba não pôde detê-lo. Porque o Senhor é mais poderoso do que a morte. O Senhor é mais poderoso do que tudo que existe nessa terra. Do que qualquer enfermidade, do que qualquer miséria. O Senhor é mais poderoso. E o Senhor se levantou como um vencedor. E hoje está sentado à destra do Pai. Mas o Senhor não está parado. O Senhor está intercedendo pelos seus filhos. O Senhor está intercedendo por nós como advogado fiel, como advogado que nunca perdeu uma causa. E o Senhor não vai perder a nossa causa diante do Pai. O acusador agora caia por terra da nossa vida, porque Jesus Cristo, o nosso advogado, Ele conquistou a nossa vitória naquela cruz. E nós somos gratos, ó Pai, ao Senhor, porque o Senhor não recuou diante daquela morte, daquele sofrimento, mas o Senhor foi até o fim. O Senhor foi até o fim, e hoje vive e reina, e voltará para nos buscar. Jesus voltará para nos buscar. Ele voltará para te buscar e para me buscar. Ele voltará, Ele não vai ficar lá no céu sentado apenas, mas Ele vai descer num grande trono branco, como um rei, como um soberano, como, sabe, um poderoso, como um juiz, como, sabe, como um Deus. Ele descerá lá do céu, e Ele estará comigo e com você. Ele vai, nós vamos estar reinando com Ele naquele dia. Reinando com Ele naquele dia. Isso é a nossa história. É uma história de amor de um povo e de um Deus maravilhoso, um Deus perdoador, um Deus justo, um Deus que te ama a ponto de dar o seu próprio filho naquela cruz. Ele não só te amou de palavras, mas Ele te amou e deu a prova. E deu a prova. Você precisa acreditar nesse amor. Você precisa tomar posse desse amor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Você precisa tomar posse desse amor. Você é como a menina dos olhos do Senhor. Mexeu com você, mexeu com Deus. Mexeu com você, mexeu com Deus. Então, em nome de Jesus, volta o seu coração para esse Deus cheio de amor. Volta a sua vida para esse Deus cheio de amor. Adore a Ele em espírito e verdade. Adore a Ele porque Ele merece. Ele é Senhor e Rei de toda a terra. Ele é o Criador de toda a terra. E Ele é Deus. Você pode dizer isso. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? A glória de Deus.